18 de abril, a realeza de Jesus. Por cima da cabeça de Jesus puseram por escrito a acusação contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Mateus capítulo 27, verso 37. Ao decretar a morte de Cristo, Pilatos o acusou de ser o Rei dos Judeus. Os sacerdotes, é claro, pediram para que mudasse a sentença para "Sou o Rei dos Judeus", a fim de que ficasse claro que não reconheciam a sua realeza. Pilatos apenas respondeu de modo lacônico: "O que escrevi, escrevi", como está em João capítulo 19, verso 22. O objeto da discórdia era uma tabuleta de madeira comumente usada pelos romanos, onde se escrevia a condenação de um preso para que todos soubessem qual o crime que ele tinha cometido. A sentença era escrita com giz para que a tabuleta fosse reaproveitada, e quem ficava encarregado disso era o tabelarius, um funcionário imperial que também deveria colocar a tábua no pescoço do condenado. Da palavra tabelarius veio o termo tabelião, que usamos até hoje para nos referirmos ao responsável por atos jurídicos em um cartório. Originalmente, o tabelião era o que escrevia a sentença em uma tábua acusatória. Aliás, vem de João o detalhe de que a tabuleta foi ordenada por Pilatos, ou quem sabe, escrita diretamente por ele. O fato dela ter sido colocada no alto da cruz e não no pescoço de Cristo pode ser um indicativo de que o governador romano queria humilhar os sacerdotes que o haviam forçado publicamente a crucificar Jesus, mesmo contra a sua vontade e contra os insistentes pedidos de sua esposa. Esse episódio é contado pelos 4 evangelistas e cada um oferece um detalhe a mais que o outro. Marcos diz apenas que uma inscrição acusatória foi feita com os dizeres "O Rei dos Judeus". Mateus acrescenta que ela foi colocada na cruz logo acima da cabeça de Cristo. E Lucas revela que o que foi escrito estava em 3 idiomas: latim, hebraico e grego, ou seja, nas principais línguas, para que todos entendessem o que estava escrito. Jerusalém, naquele dia, estava repleta de peregrinos vindos de todas as partes do império por causa da festa da Páscoa, e foi justamente em meio à celebração da liberdade que Jesus entregou a sua vida por nós. Ora, se até mesmo o homem pagão como Pilatos reconheceu, ainda que inconscientemente, a realeza de Cristo, não deveríamos nós, que dizemos ser os seus súditos, fazer o mesmo com as nossas preces, o nosso fervor e a nossa devoção? Afinal de contas, aquele que foi chamado Rei dos Judeus seria também o Rei da sua vida? Vamos orar. Senhor Deus, Tu és o Rei do Universo, mas queremos também que sejas o Rei da nossa vida. Que Jesus possa governar em nosso coração. Que Ele possa ser o Rei de todos nós, não de maneira irônica ou vexatória, mas num reconhecimento genuíno de que queremos ser Teus súditos. Queremos morar em Teu reino, mas para entrar lá, precisamos começar sendo servos de Deus e servos do nosso semelhante. Ajuda-nos, Pai, a servir, a vencer o orgulho e fazer parte real dos Teus súditos, que não apenas obedecem à Tua palavra, mas honram o Teu nome, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ajuda-nos a colocar isso em prática. Pedimos por Tua graça. Amém, Senhor. Que a graça de Cristo, o Rei dos Reis, possa reinar em sua vida, hoje e sempre.